que você pode esperar deste vídeo? Neste vídeo você irá aprender comigo a construir esse visual de cascata, que demonstra a evolução do headcount de uma empresa fictícia, ou seja, a quantidade de funcionários ativos. Quando selecionamos um ano, o gráfico deve demonstrar a partir do ano anterior a variação mês a mês e o totalizador no ano que está selecionado, em variação absoluta e percentual, bem como o número de ativos ao longo do tempo. Também iremos aprender a construir um subtítulo com storytelling, dizendo o sentido, se foi uma queda ou se foi um aumento. Construiremos um eixo personalizado que obedece à seleção do ano anterior e do ano selecionado. Além disso, todo visual deve permitir a filtragem de outras dimensões, para que façamos análises mais focadas. Tudo isso não é utilizando o gráfico de cascata nativo do Power BI. Nós iremos fazer tudo isso utilizando o gráfico de colunas agrupadas em linha, utilizando o recurso de sobreposições de colunas. E muito DAX, é claro. Então, bora lá. Então, esse gráfico aqui, eu vou colocar na minha outra tela aqui em cima, para me ajudar. Aqui é o navegador, fechei. E eu já tenho aqui minha base limpa, tá? Para nós trabalharmos, tá? Vou mostrar para vocês o que nós temos. Temos duas tabelinhas somente, tá? Calendários e funcionários, beleza? O que nós temos aqui? Calendário, eu coloquei a minha calendário, mas bem com poucas colunas, tá? Excluí as outras. E aqui funcionários, vou até colocar aqui em ordem decrescente só para vocês verem, tá? Basicamente, você vai ter isso aí na sua empresa, é uma tabela comum, tá? Que eu gerei aleatoriamente lá no Excel, tá? Onde ela tem o quê? Uma matrícula, um departamento, tá? Aqui eu imaginei sendo uma usinagem, tá? Coloquei manufatura, enfim. E aqui os cargos, que para essa análise não vai nem interferir. Data de admissão, data de desligamento e o tipo do desligamento. É uma tabela comum, tá? De funcionários de uma empresa. Lógico que, né, eu tenho algumas datas de desligamento que estão em branco. Por quê? O funcionário não foi desligado, ele ainda está trabalhando. Tá? Na questão de modelagem, eu vou deixar ela desconectada aqui para demonstrar para vocês depois os relacionamentos, como serão feitos e por quê. Tá? Então vamos começar a nossa análise. Tá? Eu preciso de uma tabelinha de medidas, né? Primeira coisa, eu preciso de uma tabelinha de medidas aqui. Então, modelagem, nova tabela, medidas, igual, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, chaves, chaves, tá? Criei minha tabelinha de medidas, e como vocês viram na tabela de funcionários, né, eu tenho a coluna matrícula, então basta fazer uma contagem distinta dessa matrícula, que eu terei a quantidade de funcionários. Ou eu posso contar as linhas também, né, porque se eu clicar aqui, ó, eu tenho 6.029 linhas, 6.029 valores distintos, tá? Então, basta contar essas linhas, né? É mais performático. Então, vamos fazer aqui, ó, medidas, nova medida. Vou chamar de funcionários, tá? Só essa medida básica aqui, tá? Então, count rows da tabela funcionários. Se eu colocar ela aqui num card, ó, já trouxe 6.029 funcionários, tá? Vou ocultar a coluninha velho aqui, mandou para cima, tá? E aí é o seguinte, a minha base tem 6.029 funcionários, mas quando eles entraram, quando eles saíram, né? Pode ver que eu tenho aqui duas datas, data de admissão e data de desligamento. E nós sabemos que não podemos relacionar duas datas, fazer dois relacionamentos entre as mesmas tabelas, né? Só podemos manter um ativo.
Então, no caso, eu vou fazer 2 relacionamentos e vou deixar inativo e vou ativar na medida. Isso, tá? Como que eu faço isso? Data com data de admissão. Ele até ativou, mas eu vou clicar aqui em propriedades e vou desativar. Aqui, ó, desativei. Tá? Puxar para cá que fica mais claro isso. E a data com data de desligamento. Eu também quero inativá-lo. Tá? Para muitos, da decalendário para funcionários. Tá? Beleza. Nesse momento, ainda não tenho... eu não sei quantos funcionários entraram e saíram ao longo do tempo. Tá? Então vamos criar aqui uma matriz, né? Uma matrizinha. Tudo começa com uma matriz, né? Vamos colocar aqui a medida funcionários. E vou colocar aqui o ano. Ó, pode ver que vem igual para todo mundo. Até criou um em branco aqui, porque não tem relacionamento lá, né? Então ele gera uma em branco também aqui. Vamos só aumentar essa grade para ficar melhor para todo mundo enxergar. Ó, beleza? Então vamos lá. Como que eu calculo os funcionários que foram admitidos, né? Deixa eu ver como que eu chamei no modelo aqui para ficar fácil depois. Os admitidos. Vamos lá. Nova medida. Esse vídeo vai ter muito DAX, tá, galera? Então vamos lá. Calculate. Vou modificar o contexto aqui, né? Da minha funcionários, que é a minha medida básica. E vou ativar, ó, o User Relationship do decalendário data com a funcionários data de admissão. Tá? Então, tab aqui que eu gosto de dentar. Coloco o separador de milhar aqui. E admitidos. Ó, beleza. Tá? Tenho ao longo do tempo esses caras aqui. Essa medida funcionários não faz mais sentido, tá? Vou tirar ela daqui. Para a gente não ficar perdido, eu já vou organizar essas medidas em pastas, tá? Então, vim na minha guia de modelagem, selecionei segurando o Ctrl as 2 medidas, e aqui eu vou colocar, eu costumo colocar um 0, 0, 0 básico. Tá? As 2 medidinhas aí. E aí eu vou criando dentro dela e depois pro visual a gente cria uma outra pasta. Os demitidos é praticamente a mesma coisa, né? Que eu vou chamar de desligamentos, né? Porque pode ser tanto do empregador como do funcionário. Desligamentos. Vai ser o calculate dos funcionários, ativando o relacionamento. Por isso, use relationship da decalendário data com funcionários data desligamento. Ok? Não tá aqui. Número inteiro, separador de milhar. Então, desligamentos. E aí, você está reparando aqui da onde que surgiu esse 2033 aqui, com ano em branco. São os caras que estão ativos na empresa, entendeu? Porque não tem data de desligamento, tá? Então, você provavelmente, para resolver isso aqui, você viria aqui em filtros, né? Que eu nem ativo aqui do lado, né? Você viria em filtros e filtraria quando o ano é diferente de branco, mas não precisa fazer isso, tá? Vem aqui em desligamentos, guarde esse número, tá? 2033, ele vai ser o número de ativos, tá? A gente vai fazer um outro filtro aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, vou copiar esse carinha aqui, ó, simplesmente assim. E olha só, vai sumir o 2033. Quando eu escrevo assim, vou até deixar aqui comentado, é um macetezinho, tá? Mas é a mesma coisa que se eu escrevesse assim, ó, not is blank, esse cara, tá? O resultado é a mesma coisa. Vou até deixar assim que é mais claro, né? Do que só ver o nome da coluna ali. Beleza. Então eu tenho admitidos e desligamentos.
tá? Se eu fizer admitidos menos desligamentos, eu vou ter o saldo operacional, ou seja, o saldo do período, né? Então vamos calcular esse saldo no período, que eu chamo de saldo operacional, que é igual a admitidos menos desligamentos. Eu acho que é mais correto eu chamar de desligados, né? Desligados. No meu modelo estava como desligados. Então, se eu colocar esse saldo operacional aqui, olha só, já está mostrando. Lembra dos 2033? Já está aqui. Legal? Só que isso aqui é a variação para cada um dos períodos. Mas isso é acumulado, né? Eu tenho que agora calcular os ativos da empresa, né? Os ativos eu tenho que vir acumulando. Contratei e desliguei. Quantos que sobraram? Sobrou 695, né? 695 mais 791 menos 423 vai dar um valor, tá? Por isso que eu deixei aqui sem relação ativa, tá? Porque agora nessa medida de ativos a gente vai usar a função filter, tá? Então vamos lá. Nova medida. Vou chamar de ativos. Calculate. Da minha medida funcionários, novamente. Quando, né? Agora eu vou aplicar um filtro, tá? Filtro em uma tabela. Qual tabela que eu quero filtrar? Tabela funcionários. Quando... Então imagina só, eu tenho agora a de calendário que está colocando o ano aqui nessa matriz. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que comparar se a data de admissão ela é menor do que a data da de calendário, a data do contexto, ele vai trazer, ele é porque está ativo, certo? E se a data de desligamento for maior que a data do contexto, quer dizer que ele ainda está ativo. Ou se tiver vazia a data do desligamento. Então essa é a lógica. Como eu vou chamar duas vezes a data do contexto, vamos definir uma variável aqui, né? Data contexto, que é o max da calendário data. Esse return já vem para cá. Legal? Vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Então, estou filtrando a funcionários. Quando a funcionário data de admissão ela é menor ou igual à data do contexto, quer dizer que ele está trabalhando naquele período. Legal? E, por isso esse duplo E comercial aqui, quando a data de desligamento é maior do que a data do contexto, quer dizer que ele está ainda lá. Ou, tá? Ou, por isso aqui, ou, isso aqui é o ou junto com essa função aqui. Então eu vou abrir um parênteses aqui, para ficar bem explícito aqui o que é esse ou aqui. Ou está em branco a data do desligamento. Legal? Então tá vendo? Ó? Isso aqui é o ou, que tem que funcionar como o e com a data de admissão aqui. Filtrou, filtrou. E aqui já me dá o número de ativos da empresa. Você que me pergunta toda semana no WhatsApp como calcula os ativos na sua empresa, no headcount, é assim, tá bom? Isso funciona para vários cenários, tá? Então, ativos. Beleza? Olha lá o que eu falei para vocês do 2033. Ele já está aqui mostrando os ativos, tá bom? No primeiro ano, o saldo operacional vai ser igual, né? Então, tá aí. Então, nós já temos aqui os ativos, o saldo operacional, legal.
Uma coisa que para eu verificar o crescimento, tá? Eu preciso trazer os ativos anterior, ou seja, eu preciso dividir esse 1063 por 695, né? E ver quanto que isso cresceu ou diminuiu. Então, como que eu trago a medida ativos anterior? Tá? Então, vou chamar uma nova medida. Ativos anterior é igual ao quê? A data do contexto que eu vou pegar agora é a mínima data, tá? Por quê? Ó, min de calendário data. Então eu quero os ativos menores do que a mínima data, ou seja, a última data maior do que a mínima data do contexto que eu estou. Então posso fazer um return aqui. Calculate de quem, né? Agora da medida ativos, quando a de calendário data é menor que a data do contexto. Deixa eu consertar aqui. Vamos ver se isso deu certo. Bom, boa. Tá vendo? Tá trazendo o anterior. E isso funciona também nas outras granularidades, tá, da tabela, tá? Se eu colocar aqui o mês, vou colocar o mês abreviado, tá? Se eu abrir aqui, ó, ele traz para mim 695 é porque terminou o ano, ó, 736, e assim vai, ó, tá? Então agora a variação, o crescimento, é só eu fazer um menos o outro dividido pelo anterior aqui, tá? Vamos lá, nova medida, ainda no básico. Nós vamos pegar aqui percentual de crescimento. Crescimento é igual, tá? Como eu vou chamar duas vezes a mesma medida, eu vou definir variáveis para isso, tá? Então vou chamar aqui atual é igual ativos e o anterior é igual ativos anterior. O meu return é a minha divisão, divide, de quem? Do atual menos o anterior dividido pelo anterior. Essa é a fórmula da variação percentual do crescimento. Tá? Vou colocar aqui o percentual, uma casa decimal só. Vamos trazer para cá, para a minha tabela. Então tá aqui. Tá? Então, quando passou de 2019 para 2020, cresceu 52,9%. Saiu desse para cá, 32%. Agora, quando passou aqui, ó, de 2022 para 2023, caiu para 6,4%. Legal? Essa carinha vou colocar para lá. E agora o visual que eu demonstrei no início, ele vai usar basicamente essas medidas aqui e a gente vai alocar elas. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é que eu coloque aqui um segmentador de dados com o ano. Lógico que eu vou colocar uma lista vertical com uma seleção única. Ok? Eu vou selecionar, por exemplo, 2023 aqui. Esse em branco acontece por causa dos relacionamentos que não existem aqui, tá? Ele é integridade referencial, mas isso é só um filtro. Depois a gente vai tratar isso, beleza? Então, o que ele está rolando aqui, ó? Ele está aparecendo aqui 2023 e os meses aqui. Legal? O que eu quero fazer? Eu quero mostrar 2022
os meses e depois o ano atual. Não é bem essa visão aqui, tá? Se eu colocar aqui num visual de tabela ao invés de matriz, veja que o ano está por fora aqui. Então eu vou tirar ele aqui. Legal? Então vamos lá. Vamos pensar primeiro nos ativos. Tá? Admitidos e desligados nesse momento não é mais importante. Então o que eu quero fazer? Eu quero mostrar aqui 2021 com 2022, perdão, com o valor de ativos 2022, que é 2.173, e depois mostrar 2023 com 2033. Basicamente isso. E nos meses eu quero mostrar o saldo operacional. Beleza? Então vamos lá. Para isso, para eu colocar no mesmo eixo do gráfico, só para relembrar vocês, né? O visual aqui ele tem no mesmo eixo anos e meses. Então eu vou ter que criar uma tabela para isso. Vou ter que criar uma tabelinha para isso. Que eu criei aqui em DAX mesmo. Então, uma nova tabela que eu chamei de eixo WF, de waterfall, cascata em inglês, tá? WF. E como que eu criei essa tabelinha WF aqui? Eu primeiro defini uma variável para puxar os meses, tá? Que se deu pelo seguinte, eu usei a função summarize na decalendário, onde eu trouxe só o mês abreviado e o mês número. Legal? Já vou dar um return para mostrar para vocês o que isso retorna para mim. Meses. Ó. Ele retorna essa micro tabelinha aqui com as duas coluninhas. Falta os anos agora. Então eu preciso aqui colocar os anos como texto e depois o ano como número. Legal? Voltando aqui na sintaxe da tabela, posso trabalhar aqui mesmo. Então vamos definir uma nova variável agora para pegar os anos. E aqui os anos eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Porque aqui, tá vendo o nome que veio? Veio mês abreviado e mês número. Ele herdou o nome da coluna aqui. Eu vou usar anos já para dar um nome diferente para esse cara. Então eu vou usar a função select columns. Então é legal vocês usarem essa função quando vocês quiserem mudar. Então eu quero um select columns dos distintos de calendário ano, tá? Então ele não traz vazio, não traz nada. Legal? Então eu quero dessa tabela, eu quero que você traga para mim, numa coluna que eu estou dando o nome de eixo, o format do ano como 0, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou formatando o ano como texto aqui, tá? E depois eu quero chamar de ordinal, que é o próprio ano, própria coluna ano natural, tá? Se eu trazer aqui anos para vocês, dá uma olhada. É isso, ó, texto e número. Então basta agora pegar os meses e colocar debaixo dos anos. Que eu posso fazer aqui na union. Union anos e meses. Ok? Veja só o resultado. Beleza? Resultado, então eu consigo, agora eu tenho o meu eixo do meu gráfico pronto aqui. Nós vamos ter que trabalhar a ordem disso. Por quê? Vocês viram que quando eu seleciono um ano lá, eu tenho o ano anterior vindo antes dos meses, depois os meses daquele ano e o ano e a tag do ano no final. Só que esse ordinal aqui não vai dar muito certo para isso. Mas vocês vão ver como que eu vou tratar isso aqui. Legal? O que eu vou fazer agora, o próximo passo? Eu vou relacionar esse ordinal
com o número do mês da decalendário. Então, vou pegar aqui, ó, mês número. Só que só existe de 1 a 12, né? Os anos não vão filtrar nada dessa tabela. Tanto é que aqui, ó, nesse carinha aqui, eu já vou tirar esse mês abreviado da decalendário e vou colocar o meu eixo aqui. Tá fora de ordem porque tá alfabética, então por isso que eu preciso da coluna ordinal que eu criei. Veja só, janeiro, fevereiro até dezembro. Não mudou nada. Cadê os anos, né, Alisson? Então, eles não têm valor, porque não tem relacionamento. Então, vou mostrar itens sem dados. Olha só. Os anos estão aqui e também tem uma célula em branco aqui. Tá? Os meses obedecem o filtro já. Isso já está sanado. Então, agora o que eu preciso fazer é encaixar os valores no ano selecionado e no ano anterior. Tá? Mas vamos resolver a ordem primeiro disso. Vamos resolver a ordem disso primeiro. Então, vou chamar aqui de nova medida e vou chamar de eixo X ordinal. Tá? Eixo X ordinal. Como que vai funcionar isso? Eu primeiro preciso pegar o ano que está aqui no meu segmentador. Então, var ano selecionado é o selected value do decalendário ano. Ok? E vamos ver se ela está retornando ali embaixo. Tá? Ó, 2023. Mas só está retornando onde tem relacionamento. Eu preciso que esse ano selecionado propague para todas as posições do eixo. Tá? Então, basta eu pegar esse cara, envolvendo um calculate, dando um all em quem? Nessa tabela que eu acabei de criar. Eixo WF. Ok? Agora sim, irá propagar 2023 para todo mundo. Legal? Se esse é o ano que está selecionado, o ano anterior é ele menos 1, certo? Então vamos criar variáveis. Então, ano anterior é igual o ano selecionado menos 1. Até aí, e ele vai retornar o ano anterior para todo mundo, porque eu já dei o all no ano que está selecionado. Beleza. Então agora eu vou fazer um check, né? Vou fazer um check. Qual que é o check, né? Se o ano aqui do eixo for igual ao ano selecionado, eu quero que ele traga o numerinho 13. Por quê? Ele vai vir depois do mês 12. E se ele for o ano anterior, eu quero que ele traga o número menos 1, porque vai vir antes do primeiro mês. Por que eu não coloco 0? Porque senão ele vai definir 0 para os outros meses que não, para os outros anos que não estavam jogados. Tá? Então fica vendo. E agora eu também vou criar uma variável para ficar fácil, que eu vou pegar o valor do eixo, tá? Que é o selected value do eixo ordinal, tá? Que é o número, legal? E agora eu vou fazer a comparação. Então vou começar com switch true. Se tiver espaço para otimização, a gente otimiza depois, tá? Então true. Qual que é o check agora? Se o eixo for igual ao ano selecionado, então traga o número 13 para mim. Agora, se o eixo for igual ao ano anterior, traga o número menos 1 para mim. E agora, e para os meses, né? Eu vou fazer um check então aqui, ó. Se o eixo for menor que 13, quer dizer, de 1 a 12, então traga
o próprio eixo. Legal? Então, eixo X ordinal. Tem só um espaço aqui a mais no nome. Vamos colocar esse cara aqui. Ah, já tá. Ó. Então, ó, 1, 2, até 12, menos 1 e 13. Se eu classificar por essa coluna, o que vai acontecer? Olha lá. 2022 e 13. Por que está mostrando os outros? Porque eu ativei aqui para mostrar itens sem dados. A hora que eu tirar, olha lá. 2022, 2023, então está ordenado, certo? Belezinha. Primeiro problema foi resolvido. Vamos já criar uma pastinha para essa medida eixo X ordinal, certo? Então, paz de exibição, vou colocar aqui em 01. Vou colocar aqui cascata. Cascata. Tudo que for relacionado ao gráfico a gente vai colocar ali dentro. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Eu já tenho as medidas que eu fiz aqui no básico, né? Ativos anterior e ativos. Que o ativos já está até funcionando para os meses. Porém não está funcionando para o total de 2023. E 2022 também não roda, né? Se eu colocar aqui ativos anterior, ele não vai funcionar. Ele vai trazer do ano anterior, mas só nos meses também. Então a gente vai encaixar esse cara, tá? Que eu vou chamar de ativos linha, tá? Vocês vão entender por quê. Então, nova medida, ativos linha. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou comparar se essa medida, né? Se o eixo X ordinal for 13, ele vai me trazer o ativos dando um all no eixo. Tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui ano atual. Vou colocar aqui. Ele é o calculate do meu ativos dando um all nesse meu eixo na tabela toda, tá? É uma tabela pequena, não tem por que eu não dar all em todo, tá? Vamos retornar ele só para vocês entenderem a lógica, tá? Eu gosto de passar a lógica para vocês entenderem também, não só a sintaxe, né? Ano atual. Se eu colocar ele, ó, ele traz 2033 para todo mundo. Só que eu quero que ele traga só quando for 13, tá? Beleza. Se eu pegar aqui, copiar essa mesma sintaxe e chamar esse cara aqui de anterior e o ativos aqui eu colocar o anterior e trazer o anterior, ele vai trazer 2173. Beleza. Então agora só basta encaixar nos lugares corretos. E aqui o var é os meses, tá? Só vou fazer para ficar bem explícito, que é só ativos mesmo, tá? Então agora o return aqui é o seguinte: switch, né? Switch true de quem, né? Eu vou declarar o eixo aqui de novo, tá? Então o eixo é o selected value do eixo ordinal. É o número, não o texto, tá? Vamos lá. Shift Enter para subir aqui. Então, se o eixo for igual a 13, então me traga o ano atual. Se o eixo for igual a menos 1, me traga o ano anterior. Agora, se o eixo for menor que 13, me traga
os meses. Legal? Dá um Enter aqui. É um número inteiro, são contagens, né? Vamos ver como ficou isso aqui. Não deu certo alguma coisa aqui. Ah, porque não é o meu eixo, tá? Não é esse cara aqui. No caso aqui, eu não vou chamar de eixo, tá? Eu vou chamar de referência, tá? Referência é a minha medida que eu fiz lá, né? Do X ordinal. Desculpa. Agora sim, ó. Populou 2022 e aqui. Bonitinho. Beleza. Tá certinho. Então, ativos linha tá aqui, ó. Legal? Ativos linha. E assim. Beleza. Então, agora eu já consigo começar a montar meu gráfico. Beleza? Então eu vou clicar nessa tabela e assim funciona a minha cabeça. Eu monto primeiro uma tabela, depois eu vou para o gráfico. Então, eu vou utilizar esse gráfico aqui, gráfico de colunas agrupadas em linha. Troquei, lógico, vai ficar tudo bagunçado aqui. Mas veja só, os anos já estão na ordem aqui, tá? Eu vou pegar o eixo X e eu não quero demonstrar ele. Então eu vou colocar em dicas de ferramenta. Mesmo ele estando em dicas de ferramenta, eu posso utilizar ele para classificar o meu eixo. E é essa medida que está classificando o eixo aqui, tá? Então se eu selecionar aqui, ó, tá obedecendo. Legal? Vamos agora arrumar isso aqui. Se eu jogar esse meu ativos linha no eixo da linha, ele já vai me mostrar aqui. Vou colocar numa etapa. Tá vendo? Uma largura do traço em 1, bem fininha, e vou colocar esse cinza aqui. Eu já tenho meus ativos aqui ao longo do tempo. Por isso que eu coloquei o ativos linha aí. Legal? Só para já arrumar esse filtro aqui que está feio, aí sim eu coloco um filtro aí para tirar. Então, exibição, filtros, painel de filtro, o ano, filtragem avançada, não está em branco. Apliquei. Beleza, tranquei, não quero exibir, fechei, desabilitei. Só para isso precisei. Então tá aí. Tá já. O saldo operacional aqui em cima, esse saldo aqui, é a movimentação mês a mês. Que eu quero que ela apareça só ela aqui em cima, tá? Qual que é a ideia, né? A ideia é utilizar o recurso de sobreposição das colunas que lançou recentemente. Então, eu vou fazer o seguinte, quando for variação positiva, eu vou trazer uma barra branca na frente com o saldo anterior, com os ativos anterior. Quando for uma barra negativa, eu vou trazer a próprio ativo daquele mês, porque ele vai demonstrar a diminuição. Tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, né? Antes de tudo, eu vou colocar as pontas, tá? 2022 e 2023 em colunas aqui. E como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar esse próprio ativos linha aqui, ó. Vou copiar que eu vou só fazer um ajuste, tá? Que eu vou chamar de totais. Totais. Então tem o ano atual, o ano anterior. Eu não vou precisar dos meses, tá? Então essa é a sacada. E aqui eu saco fora os meses. Então eu quero que ele traga só os totais para mim. E vou colocar os totais
no eixo da coluna. Ó, já nasceu com uma cor aqui. Beleza? Tá bagunçado ainda, mas a gente vai chegar lá. Legal? Então vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu só recordar como eu fiz. Tô gravando sem cortes, tá, pessoal? Tá. Beleza. Então essa é a lógica. Ó. Vou até copiar a medida, que é bem simples. Eu quero que eu vou criar duas medidinhas, o saldo menos e o saldo mais. Quando o saldo for menos, é porque ele teve uma diminuição. Então eu quero que, se o saldo operacional que a gente já calculou for menor que zero, me traga o ativo anterior, ou seja, a barrinha anterior. Tá? Então vamos criar essa aqui, saldo menos. Já criou. E vou copiar saldo mais, que é o invertido, tá? Nova medida. Saldo mais. Então, o saldo mais é o seguinte, se eu tive uma variação para cima, se o saldo operacional é para cima, então você traga o próprio ativo, porque aí ele vai pegar o ativo mais o que está passando para cima e vai trazer o valor. Tá, então vamos lá. Legal. Então tá aí, saldo mais e saldo menos. Eles irão parar aqui, ó, saldo mais, saldo menos. Tá ficando poluído isso aqui, beleza? Tá jóia. O saldo operacional tá lá embaixo, a gente não vai precisar disso, tá? E agora a gente vai criar uma medidinha que eu chamei de dummy aqui, tá? Que é justamente o carinha que vai tampar tudo isso. Como que é essa medida, tá? Se o saldo operacional for maior que zero, me traga o ativo anterior. Porque você entendeu o que eu fiz? É porque a barrinha verde vai mostrar para cima e vai ter uma barrinha branca tampando na frente. Já quando for menor ou igual, ele vai trazer a barra branca no tamanho dela mesma, para aparecer o vermelhinho lá. Então essa foi a ideia. Então o dummy aqui, ele vem aqui, ó, na frente. E esse ativo cai fora. Legal? Até aí, parece que não está acontecendo nada, né? Essa legenda não faz sentido. Vou sacar lá fora. E o título, nesse momento, também vou tirar fora. Tá? Beleza. O que eu preciso fazer agora aqui? É colocar minhas colunas uma em cima da outra. Sobrepor tudo isso aí. Então vem aqui, ó, em colunas. Você vai precisar ter a última versão atualizada, tá? Do Power BI Desktop para usar esse recurso agora que eu vou fazer. Aqui em Layout, né, ter que ver em todas, eu marco aqui, ó, sobrepor, tá? Sobrepor, e aqui eu coloco 100%. Tá vendo? Aqui, ó, é o saldo mais, e aqui o saldo menos. Então agora é só a gente formatar isso. A linha é os ativos. Então agora basta só formatar as cores, tá? Vamos lá. Os totais já estão no cinza que eu quero. O saldo mais, eu quero que seja esse verde aqui, ó. O saldo menos, eu quero que seja esse vermelho aqui. E o dummy, que é o cara que vai só tampar, quero que seja branco. Tá? E aí, eu só preciso checar um negócio. Por que não está tampando 100%? Já sei. Porque a gente precisa ajustar um parâmetro aqui, ó. Acho que é 0. É isso aí. Ficou show, né? Então, ó,
Ele sai, vem crescendo, se mantém e assim vem terminando aqui. Até aí, beleza, né? Agora, o que a gente precisa é dos rótulos. Só que os rótulos a gente tem que colocar aqui em cima, certo? Então é no topo desses caras. Então eu criei uma medida de base para definir o topo, porque até o momento eu não tenho uma medida disso. Só para dizer onde começa o meu rótulo, tá? E aí eu criei uma medida aqui de base, tá? Porque na verdade aqui sempre ou é o ativo atual ou o ativo anterior, certo? Aqui não tem outro. Então eu criei a medida de base. Vou até copiar aqui. Nova medida, base. Então eu posso usar a função max de duas medidas. Ou quem é o máximo? O ativo ou o ativo anterior? Então você vai trazer para mim esse cara. Então base. E ele vem aqui na frente do dummy. Tá vendo? Que ele trouxe onde ele está maior. Nos totais não precisa, tá? Que os totais a gente vai fazer customizado mesmo. Então, tá aqui, ó, base. E esse cara, no base, simplesmente eu vou aplicar uma transparência. Eu não quero nada dele. Ele só está servindo de base. Joia. O que eu vou precisar agora também é aplicar os rótulos, então. Então vamos lá. Rótulos de dados. Ficou tudo zoado aqui. Por quê? Eu quero que mostre nesse momento só na base. Então, totais, nesse momento vou desabilitar. Saldo também. Saldo negativo também. O dummy também. A base eu vou deixar e o ativos linha tirei. Tá vendo? Os rótulos só vieram não onde eu queria que viesse. Mas esse valor que está sendo mostrado aqui não é o valor que eu quero mostrar, né? Qual que é o valor que eu quero mostrar aqui? Os ativos. Então eu troco, né? Venho no pincel novamente, rótulos de dados. Na base, eu quero que aqui no valor ele mostre outro campo. Eu quero que ele mostre os ativos linha. Tá vendo? Agora sim ele está demonstrando os ativos corretamente aqui para mim. Tá? Número dos ativos. O que eu preciso mostrar aqui embaixo agora é a diferença. Tá? E para ganhar tempo eu vou pegar aqui essa diferença, que é o detalhe do mês. E vou explicar para vocês o que eu fiz aqui. Nova medida. Olha lá. Detalhe do mês. Então eu peguei aqui, ó. O que é o detalhe, né? É o saldo operacional. O saldo do valor é a movimentação do mês a mês ali, tá? Que a gente já calculou. E eu estou formatando aqui, ó. O saldo texto eu estou formatando com essa setinha antes do valor, tá? Eu não estou colocando sinal positivo ou negativo, porque eu acho que a seta já é suficiente. E lembra do crescimento que a gente calculou lá no início? Então tá aqui, ó. Eu não trago nem o sinal, nem a setinha, porque eu vou concatenar esses dois valores. Então eu estou fazendo um teste aqui, ó. Se o saldo do valor é diferente de zero, ou seja, é negativo ou é positivo, faça essa concatenação. Por que eu fiz essa lógica? Porque se eu não fizer, ele traz essa barrinha. Tá? Então eu quero que ele traga um espaço em branco se não for diferente, tá? Mas que deixe o rótulo ali em cima. Por isso o detalhe mês. É uma medida que retorna um texto mesmo, uma string. Então se eu colocar ela aqui, ó, eu não vou colocar ela no gráfico, vou usar ela no rótulo aqui em detalhe. Então detalhe, adicionei detalhe mês. Olha lá que bonitinho. Já está aqui em cima. Porém, né? Pode ver que ele está numa posição errada aqui, né? Por quê?
não tem espaço aqui. Eu preciso ganhar espaço aqui. E como que eu ganho espaço? Jogando todo mundo para baixo, aumentando meu eixo Y, que não está mostrando aqui, mas que está limitando isso aqui. Então eu vou pegar aqui o max Y. O max Y é uma medida que faz o seguinte. Eu criei aqui uma tabelinha virtual, onde eu estou adicionando ao eixo. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou adicionando ao eixo o máximo valor entre ativos, os ativos anterior ou totais. É tudo que está aqui no gráfico, tá? Olhando agora, eu acho que até ativos anterior não faria sentido, mas eu estou trazendo, tá? Então ele está adicionando a cada uma dessas colunas o máximo de cada uma. E aqui no final ele está pegando o máximo de cada uma dessas colunas. Está pegando os picos. Eu estou aplicando 10% aqui, tá? Essa medida eu vou colocar ela aqui no eixo Y. No máximo, eixo Y, valor do campo, medida, cascata, max Y. Ok. Aí ele desceu. O gráfico da linha, eu tenho que fazer uma parada aqui. Ó. Eu tenho que vir aqui em valores e desativar. Porque senão ele fica louco. Tá? E aqui já ficou top essa parte aqui, né? Já ficou top isso aí. Agora falta colocar os totais. Tá bom? Os totais aqui é o seguinte. Total, cadê total? Rótulo de dados, totais. Eu vou mostrar para a seleção, ele já está certinho aqui, né? Só que está faltando o separador de milhar, né? Legal. E agora falta eu fazer o detalhe do total, tá? O detalhe do totais, ele é um pouquinho mais complexo. Então, nova medida. É o seguinte. Aqui é eixo X ordinal. Tá vendo? Troquei de exemplo para cá. Então assim, eu tô captando o que tá lá no eixo, beleza? Fiz o cálculo do ano atual, do ano anterior. Tô fazendo a diferença de um menos o outro e formatando no mesmo formato. A variação, tô dividindo no mesmo formato. E aqui a diferença é a seguinte. Só quando for 13 que você traz para mim a diferença e a variação. Porque lá no início não tem por que você trazer variação, é só no final. Então essa foi a ideia. Detalhe totais é uma string. Eu vou aqui em detalhe e vou adicionar dados, que é o meu detalhe totais. Olha lá que coisa linda. Menos 140 funcionários, 6,4%. Tá? Então a gente está finalizando aqui. Tá? O que a gente precisa agora para fechar? Eu fiz uma medida para o subtítulo. Tá? Aqui para o título, esse nome aqui, nada a ver, né? Deixa eu ver como que eu coloquei só headcount. Escrevi só headcount. Opa! Headcount. Legal? E aqui eu coloquei uma fonte bem grotesca. Acho que coloquei 24. É isso aí. Tem até um negrito aqui. Só que com a Jean Light. Eu amo a fonte Jean, cara. Beleza. E agora só falta fazer a medida do subtítulo, tá? E essa aqui é muito legal também, para vocês aprenderem. Deixa eu colocar aqui, nova medida, subtítulo. Então aqui é o seguinte, eu estou pegando o valor que está selecionado. Peguei o meu percentual de crescimento também. Já foi tudo calculado.
e aqui eu estou pegando o ABS do crescimento. O que eu estou fazendo? Estou desprezando o sinal aqui, porque eu vou retornar um texto, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Peguei o ABS e estou formatando ele como percentual. Aí eu estou fazendo uma checagem aqui. Qual que foi a minha ideia? Se o crescimento valor ele é menor que 0, então me traga a palavrinha queda de e concatena com o crescimento percentual em texto. Se o crescimento valor é igual a 0, então traga sem variação e não concatena com ninguém. Agora, se o crescimento valor for maior que 0, então traga aumento de e concatena com o valor. E isso aqui você vai concatenar com em ano atual, para dizer qual ano que é, e concatena com um complemento aqui em relação ao ano anterior. Isso aqui vai me retornar uma string, que eu vou colocar ela... primeiro eu vou colocar ela dentro da pastinha aqui, né? Ficar perfeito. Legal. E aqui, no gráfico, venho em subtítulo aqui embaixo, ó, subtítulo, venho em fx, valor do campo, escolho a minha medida subtítulo. Ok. E vou lá. Vamos só aumentar um pouquinho, né? Colocar uma fonte 11 aí, ó. Então, ó, queda de 6,4% em 2023 em relação ao ano anterior. É isso que está dizendo aqui. Quando é aumento, ele muda para aumento. Aumento de 54,2% em 2022 em relação ao ano anterior. Isso ficou muito top. Vamos ver se faltou algo. Faltou aqui dar um tchan nos rótulos, né, pessoal? Nos rótulos aqui, eu só melhorei a fonte no valor. Eu coloquei um 11 aqui, ó. Esses são os rótulos totais e na base também. Coloquei um 11 aqui, ó. Legal. E no eixo X eu coloquei um 11 também. Aí, pessoal. Prontinho. Deixe nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. É lógico que vão surgir um monte de dúvidas. Não esquece, né, pessoal? Deixa seu like aqui. Se inscreve no canal e também não esquece de ativar o sininho para vocês perderem as notificações dos meus novos vídeos. Beleza? O vídeo é longo, mas eu acho que o conteúdo agregou bastante. Eu gostei desse visual. Com esse novo recurso de sobrepor camadas, eu acho que abre muitas possibilidades, na verdade. Então, galera, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.